É uma alegria poder voltar aqui a Brasília, encontrar e reencontrar amigos, irmãos de caminhada, irmãos no Dharma, amigos e irmãos que buscam compreender e talvez realizar um pouquinho daquilo que dá sentido mais efetivo e profundo ao viver. Amigos e irmãos que possivelmente juntos estão tentando compreender o sentido da vida, justamente a razão pela qual nós aqui nos encontramos e o caminho que há de ser trilhado por cada um de nós ao longo dessa existência. Por isso é muito interessante, gratificante, edificante, poder caminhar por esse mundo e, como eu dizia, encontrar e reencontrar esses amigos e irmãos que cada vez que conosco se encontram e se reencontram, nos fazem reperceber nossa origem divina, reperceber que a existência tem uma razão mais profunda para ser encontrada e reencontrada em cada dia que nós buscamos viver. Há uma passagem, entre tantas interessantes, em A Voz do Silêncio, que diz que num determinado momento da nossa existência, nós temos que buscar separar o passageiro e o eterno, o mortal e o imortal que perpassa todos os seres. E nós vamos começar a conseguir separar o mortal e o imortal, o passageiro e o eterno, segundo a voz do silêncio, quando conseguimos perceber que vivemos e respiramos em todos os seres e que todos os seres vivem e respiram dentro de nós. Talvez inspirado por essas palavras, um irmão amigo de Curitiba, num dado momento, compartilhou comigo algumas palavras que ele busca utilizar no momento em que dedica para a sua meditação. Vocês sabem que, provavelmente, entre o espírito e o corpo, existe um elo de conexão. Os cristãos diziam, desde o início em que sua fé passou a ser professada, que o que liga o espírito e o corpo é a alma. Em outras tradições se diz que aquilo que liga o eterno com o que está no tempo é a mente. E nós podemos talvez também tentar compreender, como os gregos expressavam, que o que liga o manifestado com o imanifestado é a palavra. Então a palavra é um ponto que nos leva a perceber o eterno, a perceber o imanifestado, a perceber o espírito aqui, a partir do corpo, a partir daquele que está no tempo, a partir daquele que está manifestado. A palavra constrói a ambiência, a palavra constrói o espaço no tempo para que possamos, conectados com a energia que ela conclama, tentar perceber aquilo que está além delas. E esse meu amigo, talvez inspirado, como eu dizia a vocês, nessa passagem da Voz do Silêncio, me disse que inicia suas meditações com as seguintes ideias. Nós podemos tentar acompanhá-las juntos, se vocês quiserem. Ele diz assim: eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz comigo. Eu estou em paz contigo. Eu estou em paz com um amigo e com um inimigo. Eu estou em paz com todos os seres. Porque eu estou em todos os seres. E todos os seres estão em mim.
nós devemos talvez, em um dado momento da nossa existência, perceber que vivemos e respiramos em todos os seres e que todos os seres vivem e respiram dentro de cada um de nós. É dito que quando a gente tenta compreender um pouquinho das leis ocultas da natureza, quando a gente busca fazer a aventura do autoconhecimento, quando a gente tenta levantar um pouquinho os véus que encobrem essa realidade que não tem forma, mas que é fonte de tudo aquilo que expressa ela mesma, a gente ouve falar e começa a aprender a ideia de que por trás da aparente multiplicidade de todos os seres, humanos e não humanos, existe uma única vida. Uma vida que pulsa em todos os seres. Uma vida que pulsa em cada um de nós. Uma vida que pulsa em todos os nossos irmãos. Uma vida que pulsa em todos os nossos amigos. Uma vida que pulsa em todos os reinos, orgânicos e não orgânicos, tangíveis e intangíveis. Uma única vida, ao longo do tempo, se desdobra e se expressa, apresentando a todos os seres a sua própria exuberância. O humano, ao tentar compreender isso, ao tentar desvelar o que oculta a realidade, começa ouvindo por vezes a ideia da unidade da vida. E talvez em alguns momentos da sua existência, dizem aqueles que sabem, os momentos não são tão raros, embora sejam raros aqueles nos quais nós estamos conscientes para percebê-los. Esses que sabem dizem que há momentos nos quais é possível fazer-se uma conexão, uma fusão, um encontro. Um encontro do ser no tempo com o ser eterno. O encontro daquele que se manifesta expressando a radiância do mistério com o mistério em si. O encontro daquele manifestado com o sempre presente e manifestado. Quando a gente fala de experiência mística, a gente está falando em tentar perceber o que é em si a possibilidade desse encontro e o que provoca esse encontro. O que constrói esse encontro? E talvez a questão seja, o que constrói esse encontro quando o encontro é realizado pelo ser que mantém sua consciência, o ser que se mantém desperto. Existem inúmeros relatos, e esses relatos nos chegam de segunda, de terceira, de quarta mão. Talvez o relato seria de segunda mão se em um dado momento eu tentasse trazer à lembrança um tipo de experiência que eu tive num momento de encontro com o sublime. E eu digo que o encontro com o sublime seria trazido num relato de segunda mão, porque quando o relato é trazido, o relato em si não está sendo vivido. Ele não é nada mais do que uma memória marcada na consciência daquele que passa por uma experiência e eventualmente é transformado pela experiência na qual mergulhou. Mas por vezes, se o relato compartilhado não é de segunda mão, ele talvez também de um modo bastante interessante nos chega em terceira ou em quarta mão. Quando a gente, lendo a história dos grandes místicos da humanidade, seus relatos e biografias, encontra nisso não só uma inspiração, mas talvez até ecos longínquos que vão chegando e se tornando cada vez mais próximos das próprias buscas que as nossas almas nos levam a implementar. Então, de algum modo se fala que no correr da história, pessoas como Jacob Boehme, Plotino, Krishnamurti,
no correr das suas existências, passavam por determinadas experiências que os faziam sentir-se como quase que num estado de dissolução. Dissolução de um eu separado, aparentemente autoexistente, dissolução de uma entidade individualizada que existe para si, por si, num mundo múltiplo. Dissolução que talvez possa ser vista sob uma outra ótica. E a outra ótica da dissolução talvez seja, não sei se vocês conseguiriam percebê-lo também dessa maneira, como a ideia do transcendente, a experiência da transcendência da mente ou da consciência, que num dado momento encontra-se confinada numa esfera de realidade e eis que, como que num flash ou num rompante, num repente, traduzir o flash é traduzir a um só tempo a ideia de que algo iluminou-se num instante, num átimo. A ideia do flash trazida para o português, ora nos reporta a luminosidade da câmera que capta o instante e fotografa, trazendo em si, conjugando em si justamente as duas ideias: luminiscência, luminosidade, instante único. Então, se por um lado a ideia dessa experiência mística pode ser vista como dissolução, talvez por outro possa ser vista, vejam vocês que curioso, como a ideia de um reencontro. Um reencontro perceptivo, talvez inesquecível. Um reencontro do que busca com aquilo que era buscado. Um reencontro do que busca com o objeto da sua busca. Dizem esses irmãos e amigos que uma experiência dessa natureza os faz ver quase com assombro o que realmente somos. Quase com assombro porque, ao perceber o que realmente somos, talvez seja um pouco chocante voltar a nos perceber como consciências que se expressam num plano de realidade tridimensional em que o mais plausível é a multiplicidade. Krishnamurti, em seus relatos, escritos em forma de poema, que ele apresenta ao mundo como a canção da vida, diz que em dados momentos ele percebia que estava conectado com uma energia que lhe tomava todo e que, ao lhe tomar, lhe permitia perceber que não havia diferença alguma entre ele e o pássaro que estava cantando num galho, entre ele e o vento que soprava por entre as folhas, entre ele e o rio que estava correndo. Escreve Krishnamurti: eu sou o rio, eu sou o vento, eu sou o pássaro, eu estou em tudo, e tudo isso está em mim. Plotino, ao seu tempo, não necessariamente deixou algo escrito por si, mas o encontro que ele tinha com aqueles seus amigos, irmãos, companheiros de Dharma, as suas buscas de encontro com a teosofia, renderam escritos que o mundo passou a conhecer como tratados das Eneadas. Então, um dos seus irmãos, um dos seus amigos,
conhecido como Porfírio, relata que Plotino teria tido algumas experiências nas quais ele conseguiu alçar à sua consciência aquilo que Plotino chamava de o uno, o belo, o bom, o bem. E Plotino diz que quando ele conseguia se desapegar de tudo aquilo que ele achava que ele era, quando ele conseguia, de algum modo, deixar de buscar afirmar ser alguma coisa que ele pretendia ser, ou que o entorno com o qual ele se relacionava buscava que ele viesse a ser, ele era arrebatado e tinha a possibilidade de encontrar consigo mesmo. Eis que então me vejo diante de mim e percebo realmente aquilo que sou. Mas só posso perceber aquilo que sou quando desidentificado e desapegado eu fico e estou daquilo tudo que eu imaginava que era. E é Plotino que, quase estupefado, se pergunta como é possível a ele, sendo, então, essa realidade transcendente, ainda assim, de modo enigmático, expressar-se confinado numa realidade empírica, imanente. E ele, de algum modo, dentro dessa indagação, faz uma reflexão bastante sugestiva. Ele, ao refletir sobre a alma, diz que há algo na alma que jamais deixou de sair do ponto no qual ela veio a expressar-se. Plotino diz que a alma é a expressão, no linguajar plotiniano, da inteligência ou do nous, do belo. A alma, que é a expressão do nous, da inteligência, que vem do belo, seria o que Plotino chama de uma alma cósmica. Mas ele diz que dessa alma cósmica, fragmentos, centelhas, raios, dimanam-se e expressam-se na multiplicidade de todos os seres.